Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e para regressarmos nesta primeira parte, mais uma vez, ao cenário de guerra na Ucrânia, perguntando eu ao embaixador como é que tem visto esta última semana, sendo certo que ela poderá ficar marcada pelo facto de a Rússia ter imposto sanções à venda, nomeadamente para a Hungria, de petróleo, o que quer dizer que a Rússia acompanha as sanções da União Europeia. Como é que vê este acontecimento? Não, o jogo da Rússia com o petróleo e com o gás eh, é extraordinariamente interessante sob o ponto de vista de procedimento. Nós pensávamos na altura, quando vimos a decisão da União Europeia no sentido de se começar a libertar, não digo libertar, do petróleo e do gás russo, e por isso mesmo, porque havia países que não podiam libertar-se dessa forma, esses próprios, a União Europeia não incluiu o gás e o petróleo nas sanções, mas fez uma menção deliberada no sentido de se ir libertando. E nós pensávamos que isto ia criar um problema grave à Rússia, e eu continuo a pensar que a prazo pode ser, mas a Rússia conseguiu, neste tempo, manobrar o jogo no sentido de ser uma espécie de dono da bola, e fazendo seletivamente ela própria cortes ao fornecimento, nomeadamente do gás, neste período, procurando uma coisa que é, ao mesmo tempo que ia ganhando os réditos do gás e do petróleo, em função da subida deles no mercado internacional, tendo em atenção a sua escassez, evitou, ao quebrar fornecimentos, evitou que determinados países dentro da União Europeia pudessem fazer reservas para permitir, digamos, aguentar o inverno que aí vem. Isso é um processo curioso, porque ao mesmo tempo a Rússia mantém a dependência desses países do seu próprio gás e do seu próprio petróleo, e esses países veem-se impossibilitados de encontrar outras alternativas num espaço imediato. Todas aquelas alternativas que nós tínhamos aqui falado, da hipótese do gás de xisto americano, etc., significariam a possibilidade, a necessidade de criação de novos mecanismos para o fornecimento do gás a estes países. Um deles também era através de SINs, etc. Mas estamos a falar de coisas a longo prazo. E há Claro, países que têm uma dificuldade a curto prazo. E se nós pensarmos, quem conhece o funcionamento da vida na Europa, que a partir de outubro, agosto, setembro, finais de agosto, princípio de setembro, o gás começa a ser necessário, porque há países europeus onde o frio vem muito mais rapidamente. A Rússia continua a ser, volto a dizer, o dono da bola nesta exato. matéria. Portanto, Putin, neste jogo sobre as sanções, que nós estávamos à espera que tivesse um efeito imediato de debacle, de queda total da economia russa, aparentemente, eu não digo que haja uma normalidade, mas há claramente um jogo medido sobre o impacto dessas mesmas sanções, mesmo com o isolamento da economia russa. E, por outro lado, como se tem visto, a Rússia tem começado a tentar diversificar as suas vendas e tem tentado começar a criar novos mercados. E vê-se hoje a Rússia a funcionar um pouco por todo lado nesse sentido. Esta última jogada relativamente ao petróleo, quebrando, digamos, o oleoduto essencial que vinha para a Europa, faz parte mais destas jogadas de natureza económica de Putin. E é curioso perceber como é que a Europa vai conseguir, digamos, ao mesmo tempo sobreviver. Com o petróleo é mais fácil, com o gás é mais difícil, mas que vai sobrevivendo a este jogo de gato e rato que faz com Putin. É um processo interessante, e se nós pensarmos bem, Putin, que aqui no início desta guerra parecia completamente isolado, foi de repente quebrando esse isolamento, em primeiro lugar trazendo a terreiro, agora cada vez mais, e de uma forma também inesperadamente eh, mais íntima, a China, como se tem visto. Depois agora com esta jogada relativamente aos cereais, que trouxe também a Turquia para a sua proximidade, de uma forma que até a Turquia já começa
apagar face à sua imagem, face ao mundo ocidental. Portanto, a Rússia começa lentamente a reconstituir um pouco as suas relações externas no plano económico. Isto dá razão Talvez àqueles. porque, se me permite interromper, embaixador, talvez porque nós tendamos a esquecer-nos de um facto que foi central logo no início da guerra, que foi as sanções e a recusa da ONU em aceitar a invasão da Ucrânia. Foi votada favoravelmente por uma quantidade de países, mas uma grande quantidade de países, nessa altura, absteve-se. Talvez tenhamos esquecido essa parte. A abstenção nas duas Assembleias Gerais, a segunda Assembleia Geral, a resolução teve muito mais abstenções. O que significa que há um largo número de países, que nós já aqui notamos que significam, em termos populacionais, mais de metade da população do mundo, bastante mais, quase 2/3 na segunda resolução, que se recusa a condenar a Rússia. Não significa que vote ao lado da Rússia. Ao lado da Rússia votaram muito poucos países. Votaram os Exato, países só três. óbvios. Mas recusa-se a condenar a Rússia. E uma recusa a condenar a Rússia, num momento em que o mundo está tão polarizado, significa qualquer coisa. Claro. Portanto, a Rússia nunca ficou completamente isolada e está hoje a explorar as margens disso, nas várias vertentes em que pode ser eficaz. É um processo complexo e que também, de certa maneira, responde àquelas pessoas que diziam que a Rússia no passado, desde 2008, quando foram as primeiras sanções depois daquilo que foi a operação na Geórgia, que levou à independência da Abkházia e da Ossétia do Sul, e mais tarde, depois de 2014, quando foi a história da Crimeia, a Rússia levou um pacote de sanções muito forte. Mas a Rússia, e como se tem visto em outras partes do mundo, as sanções são reabsorvidas. E essas sanções, também convém dizê-las, são sanções que, não sendo decretadas pelas Nações Unidas, essas sanções não têm um efeito vinculativo global. Logo, há países que podem dizer, eu não cumpro essas sanções. Eu não me sinto obrigado pelo Conselho de Segurança a cumprir essas sanções. Exato. Porque essas sanções são da União Europeia e são dos Estados Unidos. E podem sofrer aquilo que se chama as sanções secundárias, isto é, a União Europeia e os Estados Unidos podem eles próprios decidir que esses países que não cumprem as suas próprias sanções são punidos. Mas isso é mais complicado, é bastante mais complicado, até porque há dependências de natureza económica que dificilmente funcionam neste quadro. E, portanto, a Rússia, de certa maneira, vai absorvendo as sanções. Nós pensávamos é que aquilo que foi o pacote, os 6 pacotes extraordinários de sanções que existiram, que eram praticamente conduziam à debacle russa. Aparentemente, isso não foi assim. Não se sabe se a prazo. Não será. Isto é, também nós não sabemos se a Rússia não irá pagar um fortíssimo preço por Claro, isto. claro. E agora tem conseguido isso e tem mais do que isso, tem conseguido sustentar a sua máquina de guerra na Ucrânia. Exatamente, era essa a última questão que tinha para lhe colocar nesta parte do programa. Como é que viu a evolução no terreno ao longo desta última semana? António, há uma evolução importante nas últimas horas do momento em que estamos a gravar e que é uma explosão que houve na Crimeia, numa base aérea da Crimeia, que tudo indica que possa ter sido provocada pela Ucrânia. A Ucrânia sempre disse que considera legitimamente, de acordo com o direito internacional, que a Crimeia é parte do seu território ocupado pela Rússia desde 2014. A Ucrânia sempre disse que a retoma da Crimeia fazia parte da sua normal estratégia, desde que conseguisse ir mais além daquilo que é o seu próprio território mais continental. Agora, a Rússia também sempre disse que a Crimeia era já um dado adquirido. E há uma declaração que nós temos que nos lembrar de Medvedev, que diz de que ai da Ucrânia se tenta atacar a Crimeia. Bom, até agora a Ucrânia tinha-se coibido de atacar a Crimeia. Ao fazê-lo agora, no momento em que a Rússia considera a Crimeia já parte do território da Federação Russa, nós estamos aqui num conflito de leituras internacionais. A Ucrânia considera, e eu acho que legitimamente, que a Crimeia é sua,
estando ocupada pela Rússia. A Exato. Rússia considera, numa leitura que o direito internacional não cobre, mas que a realidade oferece aos olhos de todos, que tem o domínio da Crimeia. E, portanto, vamos ter aqui os dois terrenos, os dois países, cada um a ler o direito internacional como quer. No caso da Ucrânia, volto a dizer, com legitimidade perante o direito internacional, no caso da Rússia, perante uma situação de facto. Se haverá ou não uma retaliação russa por causa deste ataque, e se este ataque for confirmado que foi feito pelos ucranianos, vamos ver. Isto pode, volto a dizer, estas situações todas que levam a Rússia um bocadinho contra a parede, podem fazer desencadear por parte da Rússia ações desproporcionadas. Nós já tivemos esta semana este caso muito estranho da central de Zaporizhia. Exato. Foi um terreno muito complicado. Tivemos esta semana também esta questão muito polémica sobre o comunicado da Amnistia Internacional relativamente ao modo como a Ucrânia está a utilizar zonas civis para atuar militarmente. Foi também outro terreno internacional em que o mundo se dividiu, menos em função, digamos, de uma análise serena da questão, mas muito mais em função do lado em que estava, Claro. uns para o ucraniano, os outros para os russos. E, portanto, a situação está, no plano militar, aparentemente um pouco empatada, não há um avanço significativo nem na reconstituição de Donbass, nem naquilo que se anunciava como sendo a ofensiva, a nova ofensiva que a Ucrânia iria fazer a sul, na região de Kherson. Não há até agora elementos novos relativamente a isso. Há um certo impasse no terreno, que claramente, pode ser que eu esteja enganado, eu não sou especialista em matéria militar, mas claramente parece devido à circunstância dos ucranianos disporem agora de material muito mais eficaz, em particular os famosos lança-mísseis HIMARS, que estão a criar dificuldades no terreno russo. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.